A política, com muita frequência, se parece com um jogo de tabuleiro incrivelmente elaborado, né? Um jogo que está sempre em movimento. E com peças mudando de lugar o tempo todo. Exatamente. E para quem acompanha a política no dia a dia, no calor do momento, é muito natural prestar atenção só nas peças que estão brilhando ali na linha de frente. Os candidatos, no caso. Isso, os candidatos, os debates acalorados, aquelas campanhas que tomam conta das ruas, as polêmicas nas redes sociais, tudo isso chama muita atenção. Mas, é claro, como em todo grande jogo, para realmente entender as jogadas... Para não ser pego de surpresa, né? Exato. Para antecipar os movimentos, é preciso dar um passo para trás. É preciso olhar para o desenho do tabuleiro inteiro. Entender aquelas engrenagens mais pesadas que movem essas peças. E, acima de tudo, ler o manual de regras. E o nosso mergulho profundo de hoje foca exatamente nisso. A nossa missão aqui é decodificar o DNA das entidades mais poderosas desse tabuleiro, os partidos políticos no Brasil. Uma excelente missão, diga-se de passagem. Pois é, o que eles realmente são aos olhos da nossa Constituição. Mais especificamente ali no artigo 17, como eles ganham vida, como eles lutam para sobreviver e, em vários casos, como eles simplesmente deixam de existir. Essa analogia do tabuleiro é perfeita para começarmos, porque os partidos são, no fundo, o grande motor invisível da nossa democracia representativa. Eles são instrumentos institucionais desenhados para organizar a multiplicidade da vontade popular. Eles organizam o caos. Exatamente. Eles funcionam como uma ponte essencial, uma via de mão dupla que conecta a sociedade civil, com todos os seus anseios e complexidades, àquela estrutura gigantesca do Estado. Faz todo sentido. Sem essas entidades para canalizar as demandas, o sistema representativo simplesmente não teria como operar de forma estruturada. Acabaria sendo um caos de vozes isoladas. Então, a nossa ideia hoje é tentar abrir o capô dessa máquina e entender as peças que fazem ela rodar. Certo. E para dar o pontapé inicial nessa jornada, vale a pena lançar uma reflexão para nossa audiência. Quando quem nos escuta vê um rosto sorridente, pedindo votos na televisão ou na internet, com propostas maravilhosas, o quão independente esse candidato realmente é? É a grande pergunta. Fica aquela dúvida, né? Será que aquele político atua como um lobo solitário, guiado só pelas próprias boas intenções? Ou se ele é, na verdade, uma peça de uma engrenagem muito maior, respondendo a regras internas que quase ninguém de fora conhece? E a resposta geralmente pende para a engrenagem. Certo, vamos desempacotar isso. Porque a própria natureza dos partidos no Brasil já começa com um paradoxo de explodir a cabeça. Eles possuem o que a gente pode chamar de um DNA completamente híbrido. E essa dualidade que cria a maior parte das tensões que a gente vê no noticiário, mesmo que a maioria das pessoas não perceba a raiz do problema. Juridicamente falando, os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. Direito privado, como uma empresa ou uma ONG. Exato. Isso quer dizer que eles nascem da iniciativa de civis. São cidadãos comuns que decidem se organizar, sentam numa mesa e fundam uma associação, com autonomia para criar os seus próprios estatutos. Não é o Estado, não é o presidente que assina um decreto e cria um partido. A iniciativa é totalmente de quem está de fora do governo. Totalmente privada. No entanto, o Supremo Tribunal Federal tem um entendimento histórico e muito claro de que, apesar de nascerem na esfera privada, essas entidades exercem uma função pública. Uma função pública essencial. Sim, absolutamente essencial e irrevogável para a manutenção do Estado democrático de direito. É fascinante pensar nisso. É quase como se a gente usasse a analogia de um clube privado bastante exclusivo. Um grupo de pessoas se reúne, aluga um espaço, define as próprias regras internas, decide quem pode se associar e quem vai ser expulso, mas, ironicamente, por uma regra do próprio sistema, esse mesmo clube privado é quem detém a única chave que dá acesso à administração da grande praça pública da cidade. Ninguém, absolutamente ninguém, consegue entrar na praça da política formal. Ou seja, disputar uma eleição, né? Isso, ninguém consegue disputar uma eleição sem antes passar pela portaria e ser aprovado pelos donos desse clube.
E, justamente por terem essa chave mestra da vida pública, o sistema impõe princípios intocáveis, umas regras de ouro que nenhum partido pode se dar ao luxo de quebrar. O que é fascinante aqui é como essas restrições, esses limites que o sistema impõe, foram desenhados minuciosamente para proteger a espinha dorsal do país, que é a soberania nacional e o regime democrático. A Constituição coloca barreiras bem altas. Intransponíveis, eu diria. Por exemplo, existe a proibição absoluta de que um partido receba recursos financeiros de entidades ou de governos estrangeiros. Eles também não podem se subordinar a diretrizes de fora do país. Ou seja, nada de influência gringa cruzando as fronteiras para ditar os rumos da política local. Exatamente. A lógica por trás dessa regra é blindar o nosso processo político interno contra qualquer tipo de interferência internacional. A vontade que o partido expressa, as leis que ele quer aprovar, precisam refletir estritamente os interesses nacionais, sem uma potência estrangeira puxando as cordinhas financeiras nos bastidores. E lendo sobre essas regras de ouro, tem outra proibição que sempre soa muito forte e que carrega um peso histórico enorme. A proibição estrita de qualquer ligação com organizações paramilitares. Uma regra fundamental, especialmente se olharmos para a história política mundial. Um partido no Brasil não pode, sob hipótese alguma, manter, financiar ou utilizar estruturas armadas ou militarizadas. Nada de exércitos particulares. Nada. O objetivo central é garantir que a disputa pelo poder e a batalha pelas ideias ocorram sempre de forma pacífica, puramente institucional e democrática. A força bruta e o monopólio das armas pertencem exclusivamente ao Estado. As armas não podem se misturar com a representação política partidária. Para não transformar as eleições em conflitos bélicos, né? Exato. E dentro desse guarda-chuva de regras protetoras, existe um preceito que molda profundamente o nosso cenário diário, que é o caráter nacional dos partidos. Esse é um ponto crucial do nosso sistema. Porque para quem acompanha a política internacional, não é incomum ver notícias sobre partidos puramente regionais, ou até mesmo movimentos abertamente separatistas, ganhando cadeiras em parlamentos europeus, por exemplo. Mas aqui no Brasil, o jogo é outro. Completamente diferente. Não existe a menor possibilidade jurídica de se criar o Partido Exclusivo do Nordeste, ou um movimento focado apenas em defender os interesses do sul do país. A entidade precisa ter obrigatoriamente uma abrangência nacional. Ela tem que atuar e existir em diversos estados da federação, mesmo que acabe não conseguindo eleger representantes em todos eles. Isso parece uma forma de forçar uma visão de união nacional, não parece? A intenção do legislador foi exatamente essa: evitar a fragmentação do Brasil em pequenos feudos políticos isolados que passassem a brigar entre si. Ao exigir esse caráter nacional, o sistema obriga que a liderança do partido pense o país como um todo. Eles precisam de um projeto amplo. Exato. Um projeto que faça sentido tanto para o cidadão que vive na metrópole de São Paulo, quanto para o trabalhador rural no interior da Amazônia. É uma força centrípeta que tenta manter a federação unida através das ideias. Mas, por outro lado, quando olhamos da porta do partido para dentro, a dinâmica muda radicalmente. O sistema segura uma autonomia partidária muito robusta. Sem dúvida. E isso nos leva a uma das dicotomias mais interessantes dessa engrenagem, a relação entre autonomia para tomar decisões e o que a gente pode chamar de coleira da fidelidade. É um ótimo termo. Porque, como a gente comentou na analogia do clube, da porta para dentro, quem dita o ritmo da música são eles mesmos. A lei dá aos partidos o poder total de definir a sua própria estrutura interna, a duração dos mandatos, dos seus dirigentes e, principalmente, a forma como vão selecionar os candidatos que vão aparecer nas urnas. Na prática, a gente nota que um determinado partido pode decidir que seus candidatos serão escolhidos numa convenção fechada, decidida num jantar apenas com os grandes caciques da sigla. E tá tudo bem perante a lei. Tudo bem, já um partido rival pode optar por um modelo de eleições primárias abertas e democráticas, onde todos os milhares de filiados votam para escolher o representante. Eles têm essa liberdade de organização. Essa autonomia estatutária é o coração da vida partidária. Eles desenham o próprio tabuleiro interno. Contudo,
Quando o candidato escolhido finalmente ganha a eleição e assume a sua cadeira no Congresso ou na Câmara Municipal, a relação entre esse indivíduo e a sigla que o abrigou entra numa das dinâmicas mais espinhosas do nosso direito eleitoral. É o terreno minado da fidelidade partidária. Exato. E esse ponto é um verdadeiro plot twist, uma baita reviravolta para quem não respira os bastidores jurídicos no dia a dia. Se a gente parar para pensar de forma intuitiva, a lógica comum diz que quem ganha a eleição é o candidato. Afinal, foi o rosto dele que apareceu na televisão. Foi ele quem caminhou pelas feiras apertando mãos e foi o número dele que o eleitor digitou na urna. Mas a realidade jurídica vira isso de cabeça para baixo. Eu lanço a pergunta: no fim das contas, de quem é realmente o mandato de um deputado que acabou de ser eleito? É do político que suou a camisa na rua ou da agremiação que emprestou um nome para ele? Pois é. Essa talvez seja a quebra de expectativa mais forte para quem vota. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento que muda tudo. No nosso sistema proporcional, Que é aquele mecanismo matemático usado para eleger deputados federais, estaduais, distritais e vereadores. isso mesmo. Nesse sistema, o mandato pertence de forma inquestionável ao partido político e não ao candidato enquanto indivíduo. Nossa! Isso significa que a cadeira estofada lá no plenário da Câmara não tem o nome do político gravado numa placa de metal. Ela tem, metaforicamente, o logotipo do partido cravado nela. Uma imagem bem precisa. Isso implica que, se um deputado federal brilhante, que foi o mais votado do seu estado pelo partido A, decidir acordar um dia e, por qualquer motivo pessoal, trocar para o partido B sem amparo legal, ele corre o risco imediato de perder o cargo. Perde a cadeira mesmo? Sim, o partido A pode acionar a Justiça Eleitoral, alegar a infidelidade partidária e simplesmente pegar a vaga de volta para entregar para o próximo suplente da lista. Que talvez tenha tido uma fração minúscula dos votos daquele deputado famoso. É impressionante pensar nisso. É como se o partido fosse uma daquelas gravadoras musicais gigantescas e o político fosse um artista pop em plena ascensão. Uma boa analogia. A gravadora investe milhões, fornece a estrutura de estúdio, os produtores, coloca a música na rádio. Se o artista de repente resolver rasgar o contrato e assinar com a gravadora rival bem no meio de uma turnê mundial, ele até pode ir embora sozinho. Mas os direitos autorais dos grandes sucessos que ele gravou Que nesse caso representam o mandato e os votos. ficam integralmente com a gravadora original. O artista vai ter que começar o catálogo do zero. É bem por aí. Mas claro, o direito também prevê válvulas de escape. Existem as famosas exceções, o que se chama de justa causa para abandonar o barco sem perder o cargo. Ah, então não é uma prisão perpétua. Não, a fidelidade partidária não é irredutível. A legislação e a jurisprudência reconhecem que, em cenários de quebra de confiança grave, a migração é permitida. Por exemplo, imagine que o partido mude substancialmente o seu programa ou a sua ideologia histórica, passando a defender bandeiras que o candidato sempre combateu. Aí faz sentido ele sair. Exato. Ou se ficar comprovado que o político está sofrendo uma perseguição pessoal grave e discriminação dentro da própria legenda. Há também as janelas partidárias específicas e a hipótese de criação de um partido totalmente novo. Que permite que políticos migrem para ajudar na fundação dessa nova sigla, certo? Isso. Nesses cenários restritos, a troca de camisa não resulta na devolução da cadeira. Mas é muito importante destacar para quem está em casa nos ouvindo que essa coleira curta, essa retenção do mandato vale para o sistema proporcional. Quando a gente olha para as eleições que funcionam sob o sistema majoritário, a regra do jogo muda completamente de figura. Sem dúvida. O sistema majoritário é aquele utilizado para eleger o presidente da República, os governadores, os prefeitos e, não podemos esquecer, os senadores. Para esses cargos, a regra da fidelidade partidária tem uma interpretação bem mais flexível. A lógica é que nessas disputas, a figura pessoal do candidato, o histórico dele, a voz dele, tem um peso direto e quase absoluto na decisão do eleitor. Ninguém vota para presidente pensando primariamente no coeficiente matemático da sigla. Faz todo sentido. Portanto, se um prefeito ou um governador decide trocar de legenda durante o seu mandato, ele não perde o cargo da mesma forma draconiana
draconiana que ocorre no legislativo proporcional. É um contraste brutal de regras. Agora, mudando um pouco o foco, vamos seguir o rastro de algo que é a verdadeira linha da vida, o oxigênio que mantém qualquer organização política respirando. O dinheiro. O dinheiro e a visibilidade na televisão. É simplesmente impossível discutir a sobrevivência dessas máquinas monumentais sem entender como elas se financiam para continuar rodando o ano inteiro. E a política brasileira passou por um verdadeiro terremoto em relação a isso na última década. Foi uma mudança tectônica que alterou completamente o equilíbrio de forças. Para contextualizar nossa audiência, até meados de 2015, o financiamento das grandes campanhas e dos próprios partidos era massivamente irrigado por doações milionárias de empresas privadas. Grandes corporações, construtoras, bancos. Exato. Mas uma decisão histórica do Supremo Tribunal Federal cortou esse cordão umbilical. O STF declarou que o financiamento empresarial era inconstitucional, pois desequilibrava a igualdade de chances no jogo democrático. Foi um marco. A partir dali, o financiamento privado despencou e ficou restrito a doações de pessoas físicas, cidadãos comuns, com o teto limitador muito estrito, que não pode ultrapassar 10% dos rendimentos brutos que o doador declarou no ano anterior. E a gente pode imaginar o pânico que isso gerou nos bastidores, né? Com as grandes empresas e aquelas verbas bilionárias subitamente banidas da festa, o vácuo financeiro foi imenso. E, inevitavelmente, sobrou para os cofres públicos a tarefa de manter essa estrutura em pé. Sobrou para o orçamento federal. Pois é. E é aí que a gente vê a consolidação de duas grandes caixas fortes que sustentam as siglas hoje. De um lado, temos o já tradicional fundo partidário, que atua como o orçamento de manutenção. Ele é formado por um mix de multas aplicadas pela Justiça Eleitoral, mas principalmente por uma verba gorda que sai diretamente da União todos os anos, inclusive quando não há eleições. É o dinheiro do dia a dia. Os anos de eleição, com o carimbo exclusivo de financiar as despesas das campanhas na rua. Ambos drenando recursos do orçamento federal. E além dessa montanha de dinheiro em espécie, existe a outra moeda valiosíssima da política: o acesso gratuito aos canais de rádio e televisão. E esse acesso também tem suas divisões estratégicas, o que pode causar certa confusão para quem assiste de casa. Verdade, muita gente confunde. Porque muitas vezes quem está no sofá acha que toda propaganda política na TV é a mesma coisa. Mas a lei separa isso em duas categorias muito distintas. Nós temos, primeiro, a chamada propaganda partidária. Que é aquela inserção que aparece no meio da novela ou do futebol fora de qualquer época de eleição. Exato. O objetivo ali não é pedir voto para o candidato X ou Y, mas sim para a agremiação divulgar suas ideias, seu programa nacional e tentar atrair novos filiados. O tempo de tela para isso é dividido em 2 semestres ao ano. E do outro lado dessa moeda midiática nós temos a propaganda eleitoral propriamente dita. Essa todo mundo conhece bem. É aquela blitz frenética, aquele bombardeio de jingles e discursos que dominam a programação nos 45 dias que antecedem a ida às urnas. Ali, o foco é direto: mostrar o rosto do candidato, martelar o número na cabeça do eleitor e pedir o voto de forma explícita. E a genialidade, ou a crueldade, dependendo do ponto de vista, do sistema, é que o tempo que cada partido recebe nessa vitrine televisiva não é dividido de forma igual. De jeito nenhum. Ele é calculado de forma diretamente proporcional ao tamanho da representação que aquela agremiação conseguiu eleger para a Câmara dos Deputados na eleição anterior. Basicamente, quanto mais deputados federais você elegeu no passado, mais tempo de tela você ganha hoje para tentar eleger mais deputados amanhã. É um ciclo que tende a favorecer os gigantes. Favorece muito. Só que lidar com tanto dinheiro público e ter o privilégio de interromper a programação nacional da TV exige uma contrapartida que não é para amadores. A burocracia para justificar tudo isso é implacável. E bota implacável nisso. É um nível de prestação de contas exaustivo. A legislação exige que esse processo seja feito anualmente junto à Justiça Eleitoral.
Os dirigentes precisam montar dossiês comprovando com notas fiscais detalhadas a origem e a destinação de cada centavo público que entrou na conta. E se tiver erro? Se os auditores encontrarem erros crassos, omissões graves, uso indevido de verbas ou se as contas forem formalmente desaprovadas, a guilhotina desce rápido. A agremiação pode ter o repasse mensal do fundo partidário sumariamente suspenso. Nossa, para uma entidade que hoje depende quase 100% de verba pública para pagar as próprias contas, ter esse fluxo cortado é equivalente a um coma induzido. É a falência prática. E toda essa discussão sobre dependência financeira nos traz perfeitamente para o momento em que o sistema resolveu fechar a torneira. A famosa cláusula. Pois é, se a gente pegar o fato de que a sobrevivência custa caro e adicionar isso ao cenário histórico do Brasil, que sempre teve uma quantidade absurda, uma verdadeira sopa de letrinhas de dezenas de partidos operando ao mesmo tempo, a gente chega num ponto de ruptura. Tivemos o que os cientistas políticos chamam de hiperfragmentação. Negociar no Congresso virou um pesadelo logístico com tantas siglas. E a resposta institucional dura e fria para isso veio a partir de 2017, criando o que a gente pode chamar de o filtro da sobrevivência. E a principal arma desse filtro é a cláusula de barreira ou cláusula de desempenho. Foi uma intervenção cirúrgica na arquitetura eleitoral. A cláusula de barreira atua essencialmente como uma peneira progressiva e implacável. Como ela funciona na prática? A regra diz o seguinte: para que as legendas continuem tendo acesso aos dois grandes balões de oxigênio do sistema, que são o fundo partidário e o cobiçado tempo gratuito de TV, não basta mais apenas existir no papel. Eles precisam provar, através dos votos das urnas, que possuem um mínimo de representatividade nacional real. Eu sei que essa regra foi desenhada para apertar o cinto gradativamente ao longo de vários ciclos eleitorais para dar tempo de adaptação. Mas quão rápido esse funil está se fechando? Quão difícil está ficando passar por essa peneira? O estrangulamento é considerável e acelerado. Essa escada começou na eleição de 2018, exigindo um percentual baixo de 1,5% dos votos válidos do país, desde que distribuídos em pelo menos 1/3 dos estados. Na eleição de 2022, a barra já subiu para 2%. Vai subindo a cada 4 anos? Exato. Para a próxima eleição que teremos em 2026, a exigência pulará para 2,5%, e o ápice desse processo acontecerá em 2030, quando a peneira exigirá expressivos 3% dos votos válidos, mantendo a regra de distribuição geográfica. 3% em âmbito nacional é muita coisa para um partido pequeno. Sim. Há um caminho alternativo, claro, que é eleger um número mínimo de deputados federais em vários estados, o que começou exigindo 9 cadeiras lá atrás e chegará a 15 parlamentares em 2030. De qualquer forma, é um funil muito estreito que exige força nacional de verdade. E a consequência para quem tropeça e não atinge esses números no fechamento das urnas é algo que gera muita confusão. Muita gente acha que se a sigla fizer uma campanha desastrosa e não bater a meta, o tribunal simplesmente assina um papel, extingue a agremiação e ela deixa de existir para sempre. Um erro muito comum. Mas a realidade é que se cria uma situação muito mais dramática, quase como a figura de um partido zumbi, não é? Juridicamente, o partido que falha na cláusula de barreira não é extinto. Ele continua existindo legalmente. Pode manter sua sede de portas abertas, pode filiar novos cidadãos, pode realizar reuniões e pode até mesmo continuar lançando candidatos nas eleições seguintes. Mas ele passa a operar completamente no escuro e com os bolsos vazios. Ao falhar no desempenho, ele perde imediatamente o direito de receber qualquer fatia do fundo partidário e perde todo o acesso ao tempo gratuito de rádio e televisão. E na prática brutal da política moderna, tentar competir contra legendas gigantescas e bilionárias sem ter dinheiro em caixa e sem poder falar na televisão é uma tarefa hércula. É quase uma sentença de morte lenta. Sem dinheiro e sem TV, o partido vira um fantasma. E como se esse funil já não fosse suficiente para tirar o sono de muito dirigente partidário, a mesma reforma constitucional que trouxe a cláusula de barreira decretou o fim de uma das práticas mais tradicionais da nossa política. As coligações nas eleições proporcionais. Exato. E para entender o impacto disso, a gente precisa imaginar que a eleição de deputados
funciona através do chamado quociente eleitoral. É como se cada cadeira do parlamento custasse um balde cheio de votos. Uma excelente visualização. Antigamente, uma dezena de partidos nanicos que não tinham força para encher nem meio balde sozinhos podiam se dar as mãos, formar uma coligação com um partido gigante e despejar todos os seus pouquinhos de água no balde coletivo. Com isso, os votos se misturavam e um candidato de uma sigla minúscula conseguia se eleger pegando uma carona no sucesso da coligação. Mas isso acabou, certo? Acabou e transformou completamente o cenário a partir do pleito de 2020. Foi um golpe de mestre na engenharia do sistema. Com a proibição das coligações proporcionais, não existe mais a figura da carona para o legislativo. Os partidos agora são forçados a testar o seu próprio peso nas urnas, de forma isolada. Cada um por si. Se eles quiserem se unir e dar as mãos a outras siglas, essa aliança só tem efeito agora nas eleições majoritárias, ou seja, na disputa para prefeito, governador, senador ou presidente. Para a Câmara dos Deputados e de Vereadores, cada agremiação tem que correr por si mesma, conseguir os próprios votos e preencher o seu próprio balde de água. E essa pressão gigantesca de ter que encher o próprio balde sem ajuda e ainda enfrentar o funil cada vez mais estreito da cláusula de barreira desencadeia inevitavelmente a fase de adaptação máxima do ciclo de vida que a gente precisa abordar agora. O momento em que a água bate no pescoço e a estrutura precisa mudar para não morrer. É a lei da sobrevivência. Primeiro, diante de todas essas barreiras quase intransponíveis e a falta de dinheiro fácil, quão insano é o desafio logístico de alguém tentar, do zero, criar um partido novo no Brasil de hoje? É um desafio que flerta com o impossível se não houver um engajamento civil massivo e uma máquina logística muito eficiente. Para que um novo grupo político consiga adquirir personalidade jurídica formal e ser devidamente registrado no TSE, os fundadores precisam ir às ruas. Coletar assinaturas. Coletar assinaturas de apoio de eleitores que correspondam a pelo menos 0,5% de todos os votos válidos que foram dados na última eleição para a Câmara dos Deputados. E para dar uma dimensão palpável para quem nos ouve, isso significa reunir e validar legalmente algo em torno de 500 mil de assinaturas. É muita gente. É o equivalente a convencer a população inteira de uma cidade de médio porte a assinar um calhamaço de papel apoiando uma ideia nova. E como brincadeira, a gente sabe que já é difícil fazer 10 pessoas concordarem sobre qual sabor de pizza pedir na sexta-feira à noite. Imagina alinhar 500 mil assinaturas válidas em cartório. Pois é, e a lei ainda dificulta a distribuição geográfica disso, né? Exatamente. Não há atalhos regionais. Não basta montar uma tenda gigantesca na avenida mais movimentada de São Paulo e coletar todas as 500 mil assinaturas ali. A lei exige que esse apoio nacional seja pulverizado. As assinaturas precisam estar validadas e distribuídas em pelo menos 1/3 dos estados brasileiros. Para provar o caráter nacional, de novo. Isso. E em cada um desses estados é preciso garantir um percentual mínimo de apoio para evitar concentrações locais. Além dessa odisseia burocrática das assinaturas, os fundadores precisam redigir e registrar um programa partidário formal, publicar estatutos rigorosos no Diário Oficial e comprovar aquele caráter nacional inegociável. Uma montanha de obstáculos burocráticos e logísticos. É por isso que o grande fenômeno, a grande movimentação que temos acompanhado no noticiário político nos últimos anos, não é o nascimento heróico de legendas novas. O que estamos assistindo é um movimento de evolução forçada e instinto de sobrevivência pura das siglas que já existem. Eles olham para o relógio e para o calendário. Os dirigentes olham para o gráfico da cláusula de barreira subindo a cada 4 anos, olham para o fim da carona nas coligações proporcionais e percebem rapidamente que se ficarem isolados e parados, vão ser triturados pela máquina. A solução matemática é unir forças. Se conectarmos isso com o cenário maior e com as intenções de quem redigiu essas leis lá atrás, fica muito claro que a legislação foi desenhada propositalmente para provocar esse movimento. O objetivo final sempre foi enxugar o excesso de legendas e criar um sistema com menos atores, porém com agremiações muito mais fortes, densas e representativas. Entendi. E a própria Constituição prevê as saídas de emergência legais
para que os partidos não morram de inanição. A primeira dessas ferramentas estratégicas é a fusão. A fusão é muito interessante. Ela acontece quando dois ou mais partidos independentes percebem que seus caminhos isolados não têm futuro. Eles decidem, então, abrir mão completamente de suas histórias, suas marcas e suas existências originais. Eles morrem para renascer. Exato. Eles são juridicamente extintos para, a partir das suas cinzas, dar origem a uma agremiação inteiramente nova, com um nome novo, novas cores, estatutos reformulados e uma nova identidade que tenta agregar o melhor dos dois mundos antigos. E a gente não precisa ir longe na história para lembrar de um exemplo colossal disso, algo que alterou as placas tectônicas do Congresso logo após as movimentações da eleição de 2018. Tivemos a fusão impensável entre o tradicional DEM, o antigo Democratas, e o PSL, o Partido Social Liberal, que tinha crescido vertiginosamente. Foi um marco gigantesco. Eles se fundiram. Ambas as siglas antigas deixaram de existir e dessa união nasceu um leviatão eleitoral, um gigante bilionário chamado União Brasil. Uma jogada de sobrevivência e de poder. E além da fusão, onde todo mundo recomeça do zero junto, existe também a outra estratégia do cardápio que tem uma dinâmica de poder um pouco diferente. A incorporação, que é a outra figura jurídica fundamental de sobrevivência. A diferença sutil, mas profunda em relação à fusão é que na incorporação não há o nascimento de uma entidade virgem. O que acontece, então? Ocorre um movimento onde um partido estruturalmente maior e com mais caixa simplesmente engole ou absorve uma agremiação menor que está agonizando diante das barreiras eleitorais. O partido pequeno perde o seu CNPJ, deixa de existir e seus filiados são transferidos. E o partido grande? O partido maior que o absorveu mantém sua essência intacta. Não muda de nome, não muda de número na urna, não altera as cores da bandeira. Ele apenas herda o patrimônio, os poucos mandatos e o tempo de TV que o menor tinha. Trazendo para o mundo corporativo, é como uma grande corporação multinacional comprando agressivamente uma startup ou uma concorrente regional que estava prestes a falir. E no dia seguinte, a matriz manda arrancar a placa antiga da porta e colocar a sua própria marca no lugar. O peixe grande engole o peixe pequeno sem mudar de formato. O aquário político passa a ter um número cada vez menor de peixes. Mas os que sobram são tubarões enormes, cada vez mais pesados e difíceis de derrubar. Toda essa jornada nos traz de volta a nossa premissa inicial e nos permite visualizar o tabuleiro de forma muito mais cristalina, não é? Com certeza. A gente viu que os partidos não são meros agrupamentos de idealistas, mas sim instituições privadas complexas que monopolizam o exercício de uma função pública essencial. Descobrimos que a cadeira no legislativo pertence, na verdade, à agremiação e que o fantasma da infidelidade pode custar um mandato de um deputado. Passamos pela revolução financeira que expulsou o dinheiro corporativo e amarrou a sobrevivência das legendas diretamente aos cofres públicos. E a rigorosa prestação de contas. Sem esquecer que entendemos como a tesoura afiada da cláusula de barreira, somada ao fim das coligações proporcionais, está forçando uma seleção natural implacável, onde fundir-se ou ser engolido são as únicas alternativas para não virar uma legenda fantasma perambulando sem voz na TV e sem dinheiro no caixa. Essa visão panorâmica é crucial. A reflexão mais importante para deixar com a nossa audiência é o porquê de debater tudo isso. Entender essas engrenagens constitucionais, essas restrições, não é um mero passatempo para cientistas políticos ou advogados fechados em gabinetes. Longe disso. É um instrumento vital para o exercício de uma cidadania lúcida. É esse panorama invisível que explica o motivo de um candidato que prometeu mundos e fundos na campanha, de repente adotar uma postura diferente ao chegar ao Congresso. Porque agora ele responde aos interesses vitais de financiamento da sua sigla. Exato. É o que explica o fato de vermos inimigos históricos locais se abraçando em fusões nacionais para tentar sobreviver. E explica claramente por que aquele político com um discurso fora da curva de repente sumiu da televisão. Faz todo sentido. A legenda partidária, com todas essas suas amarras jurídicas, não é apenas um adereço, uma cor que o político escolhe vestir.
Ela é a arquitetura invisível que molda e, em grande parte, limita as escolhas finais que chegam ao eleitor. E todo esse cenário de transformação forçada, de filtro impiedoso, nos deixa com uma provocação profunda. Algo que quem nos escuta pode levar para refletir nos próximos dias. Nós vimos que a cláusula de barreira vai apertar ainda mais o cinto até atingir o seu nível máximo de exigência lá nas eleições de 2030. A régua vai subir. A consequência matemática inevitável é que o Brasil passará a ter um número muito mais restrito de partidos operando e esses poucos sobreviventes se consolidarão como máquinas colossais, controlando orçamentos estratosféricos e monopolizando o tempo de televisão de forma blindada. Esse é o cenário projetado. A grande dúvida que paira no ar é a seguinte: será que essa faxina severa na sopa de letrinhas vai cumprir sua promessa original de melhorar a estabilidade e facilitar a governabilidade do nosso país, garantindo blocos mais sólidos para debater ideias no Congresso? Ou será que, ao fechar tão brutalmente as portas do financiamento e da visibilidade televisiva através dessa barreira, nós corremos o trágico risco de asfixiar prematuramente vozes genuinamente inovadoras e causas de minorias, movimentos que jamais terão a força financeira inicial para furar o cerco dessas gigantescas corporações políticas tradicionais? É o dilema eterno da democracia representativa. Ela sempre esbarra nessa balança. Encontrar a eficiência para conseguir governar o Estado sem sufocar a pluralidade que dá voz a quem não está no centro do poder. A verdadeira consequência prática dessa aposta que o sistema brasileiro fez só poderá ser julgada de forma definitiva nas próximas idas às urnas e na capacidade das novas frentes de se reinventarem. Uma linha tênue que, sem dúvida, o sistema continuará tentando equilibrar na corda bamba. E com esse questionamento necessário sobre o futuro do nosso próprio sistema, encerramos o mergulho de hoje. Muito obrigada a todos que dedicaram esse tempo para nos acompanhar em mais essa exploração profunda e estrutural. A nossa esperança é que, a partir de hoje, sempre que quem nos acompanha esbarrar numa propaganda na TV ou ler a manchete sobre uma nova e surpreendente aliança de bastidor, o olhar para a política seja diferente. Que seja mais crítico e informado. Que seja possível ver além das peças chamativas e compreender de fato a complexa engenharia do tabuleiro que dita o ritmo do jogo. Um grande abraço a todos e até a próxima discussão.